Sejam bem-vindos a mais um programa Vale Conexão Perfil. Hoje nós temos dois perfis. O professor Renildo Franco, que é super conhecido em Aracati por trabalhar em vários colégios e principalmente por ser professor aqui da Faculdade do Vale do Jaguaribe. Temos também a professora Fernanda Luiza Correia Cavalheiro Mendes, nossa coordenadora do curso de Serviço Social. E nesse bate-papo a gente vai falar sobre ser professor, sobre serviço social, sobre os desafios do presente e também sobre arte, sobre um grande evento que está sendo concebido, germinado por esses dois pensadores aqui na mesa. Professora Fernanda, vamos lá. A senhora trabalha com serviço social, mas tem uma pergunta que tem nos intrigado e tem nos feito pensar muito, refletir muito ultimamente. Saiu uma pesquisa recente dizendo que um percentual significativo dos professores não estão muito satisfeitos com a sua escolha profissional e que apenas 30% destes indicariam essa profissão para os novos professores. A minha pergunta é, como a senhora se sente como professora e quem quer ser professor hoje em dia? Bem, boa noite Renildo. Antes de ser professora, eu sou assistente social, né? Bacharel em serviço social, né? E a docência no ensino superior veio como um presente, né? No momento da graduação, durante os 4 anos de graduação, não passou pela minha cabeça chegar na docência, né? E a partir da pós-graduação, do mestrado, que veio a questão da docência. E já a partir do momento do estágio do mestrado, meu mestrado foi em Ciências Sociais, né? Fugi um pouquinho do serviço social mesmo, eu vejo que essa crise ela se remonta em todas as profissões, né? Primeiro que o acesso, hoje o estudante está chegando no nível superior muito jovem. Há uma mudança aí na faixa etária dos alunos que chegam ao nível superior ainda com muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas e o que a mídia põe, a questão de salários, isso, vem a cada dia fazendo com que há uma desmotivação. A política, a situação da política pública da educação, são alguns fatores. Mas nós conseguimos ver muitos profissionais satisfeitos, muitos, inclusive assistentes sociais, indo para o lado da docência e com uma satisfação na docência. Eu, diferente do que o Renildo pode falar aí, né, eu não sou licenciada, como eu falei, eu sou bacharel em serviço social. Minha realidade é o ensino superior, né, diferente. O Renildo pode ter uma experiência, e tem uma experiência na docência, no ensino secundário, mas o serviço social hoje eu consigo ver quantos os nossos alunos estão saindo direto para o mestrado, esse desejo de ser professor, de estar na docência. Nós temos exemplos explícitos de aluno do curso de serviço social da FPJ que, ao concluir, já ingressou no mestrado, né? Sem passar por uma pós-graduação, mas já no mestrado com desejo e anseio de estar na docência. No seu trabalho, na sua formação, a senhora fez um trabalho de pesquisa, certo? Isso. A senhora é especialista em política pública, gestão e serviço social e foi vencedora de um concurso com a Bolsa Iberoamérica, né? Iberoamérica, que realizou um intercâmbio, inclusive, com o Chile nessa bolsa. Como foi esse processo de intercâmbio entre o seu trabalho aqui no Brasil e o trabalho que a senhora realizou no Chile? Pronto, foram 2 premiações distintas. Pois não. Né? Na graduação, eu participei do projeto de iniciação científica. Pois não. Né? Bolsista, CNPq. Bolsa CAPES, pelo CNPq. Sim. Né? Onde todos os alunos de iniciação científica precisam desenvolver um trabalho científico. E o meu trabalho ele foi com as artistas imigrantes lá do Mato Grosso do Sul. Eu fiz uma pesquisa onde eu tirei o perfil dessas artistas que trabalhavam com malabares no sinal. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, e muitas imigrantes artistas faziam esse trabalho nas ruas, né, de malabares, vendendo artefato. E a população enxergava essa, num olhar empírico, como hippies. Sim. E eu fui ver se essas mulheres eram hippies mesmo. Sim. Teve um recorte de gênero, e esse trabalho ele foi premiado pelo CNPq, né, na época, onde me acarretou esse trabalho, me levou para a pós-graduação e para o mestrado. Maravilha. Né? Outro prêmio que eu recebi durante a graduação, que foi uma experiência, né, incrível, foi um prêmio com uma bolsa
né? Essa bolsa ela era financiada por um banco privado. A escolha quem escolheu, quem fez a seleção foi a faculdade, né? A universidade no caso, e era para escolher um país ibero-americano para fazer o intercâmbio. E dentro do serviço social, na América Latina, ele surgiu no Chile, né? Foi a primeira escola de serviço social na América Latina. Então, eu escolhi ir para o Chile e lá desenvolvi. Por que o Chile? Porque o meu trabalho do Brasil, eu vi que tinha muitas chilenas, né, nas ruas da Argentina também, e eu resolvi ver se há esse movimento contrário de artistas brasileiras também indo para o Chile, e o trabalho foi desenvolvido. Vimos que o número de artistas brasileiros que vão para o Chile também estudar nas escolas de circo, né, são altos. E o trabalho foi baseado nisso, nesse processo de migração, e arte foi a temática. Então, uma experiência bem... Maravilha, professora. Parabéns. Professor Renildo, eu estava conversando com outra professora colega sua, e ela me disse que quando ela era adolescente, ela sonhava com os palcos, ela queria ser uma estrela, né? E que, por questões do destino, ela não se tornou essa estrela, professora. Mas que, passado o tempo que ela se tornou professora de ensino médio, depois professora universitária, ela percebeu que aquele palco que ela queria lá atrás, ela conseguia concretizar na sala de aula. Onde começa o artista e onde começa o professor? Nossa, perguntas boas, não é? Eu gostaria de começar só retomando um pouco a primeira pergunta que você fez para a Fernanda, porque me interessa bastante esse questionamento. Por que não se tem mais interesse, né, pela sala de aula, né? Quem quer ser realmente professor? E aí, quando você trabalha com disciplinas como estágio e prática, né, no ambiente universitário, você consegue aprofundar um pouco mais essa discussão. Você quer realmente ser professor? Então, vamos lá para o campo para quebrar a cara. É lá que a gente quebra a cara. E as pessoas... Quebra a cara ou se emenda? Um quebrar a cara num sentido positivo, porque é um quebrar para se reconstruir. Exatamente. Sim. Então, assim... muitas pessoas percebem a educação ainda como há 15 anos, há 20 anos. Romantizada. Meio que eu chego em sala de aula, eu vou passar um conteúdo e depois eu vou para minha casa. Eu corrijo minhas provas na escola e ponto final. Mas tudo muda, né? O mundo passa por um processo de transformação a cada dia. E a realidade educacional hoje é completamente diferente. Então, para você ser professor hoje, você precisa abraçar o social dos alunos também. Porque se você não abraçar esse social, você não aguenta muito tempo ali. É aquela coisa de que se jogou na escola, aquela responsabilidade de ser médico, de ser psicólogo, de ser tudo, de ser pai, de ser mãe. Porque e eu reforço, pai e mãe. É complexo, né? Então, com certeza. Complexidade. Então, educação, aprender não está mais ligado a escrever lá no papelzinho, está ligado até o próprio sentimento que o aluno tem ali no espaço da sala de aula, se ele está bem, se ele não está bem. O ecossistema de aprendizagem exige uma experiência. É essa experiência que fica. E ambos aprendem, tanto quanto o professor quanto o aluno. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Com certeza, porque a gente estava conversando sobre isso há pouco tempo, né? Nossa, você precisa ser humilde para entender de que você não sabe tudo. Sim. Você não sabe tudo. É tão legal ouvir a Fernanda falar, conversar com você, por exemplo, porque aquilo que eu não sei, eu vou começando a trazer, né? Isso é muito importante. Mas não fuja da pergunta. Não, aí eu vou para a pergunta agora. Que o senhor também é artista, é de palco, é dramaturgo. Onde começa o artista e onde começa o professor? Onde eles dois se encontram? Pois é, eu sempre digo que antes de ser professor, eu sou artista. Eu sempre disse isso, né? Eu sou artista porque essa minha vivência, ela é uma vivência de rua. Sim. Como assim de rua? Você foi artista de rua? Ela falou sobre o trabalho dela em campo, não é? As artistas migrantes nas ruas lá. Pois é, eu vi a música na rua, eu vi o teatro na rua, eu vi a dança na rua, eu vi tudo isso na rua. E foi isso que me motivou a olhar para a realidade de uma forma diferente. Porque a minha realidade não era muito favorável. Falando em questões sociais hoje, seria deprimente. Sim. Eu poderia ter corrido para outros caminhos. Mas ver essa arte, alguns poucos artistas, né, que se reconheciam artistas, tentando fazer alguma coisa, nossa, isso me encantava demais. Então, quando chegou um determinado momento de minha vida, veio aquela coisa, o professor. Todo mundo olhava para o Renildo e dizia, olha, tem jeito de professor. E aí vem brincar de escolinha em casa, começar a levar as crianças a achar que pode ensinar todo mundo e trazer esse papel. Então, foi meio que uma interpretação de professor
né, de início, né, naquele momento de adolescente e tudo mais. Mas eu creio que não tenha um momento específico onde começa o artista e o professor. Quando você se sente artista, você é. Né? Quando você tem aquele dom, você tem aquele dom. Você não pode dizer quando realmente começou. Talvez até no momento de concepção, né? Aquele momento, falando bem subjetivamente, você já então era não tem artista. aquele clique, aquele Fiat Lux. Um dia eu acordei e aconteceu isso que me fez mudar de rumo e perceber. É porque tem muitas coisas na sua vida que você para assim, nossa, quando foi que eu comecei a fazer isso? Sim. Então, quando foi que comecei a ser artista? Eu não sei. Como foi que eu comecei a falar? Isso. Né? Agora, eu posso dizer para você, quando eu comecei a ser professor, foi quando eu reconheci ser professor. Foi quando eu percebi que alguém aprendeu alguma coisa comigo. Porque eu poderia antes ter ensinado qualquer coisa, mas eu não percebia esse ensino acontecendo. Então chegou um momento que, está acontecendo. E aí quando eu percebi, nossa, eu gosto de arte, eu gosto de teatro, eu gosto de cantar, eu vou usar isso na minha sala de aula. E olha, foi um casamento. Você gosta de cantar? Eu gosto de cantar, né? De arranhar algumas coisas. Mas não peça nada hoje, porque eu vou ficar rouco. Mas é isso, Garcia. Eu creio que seja meio que a situação de que professor e artista, como a sua amiga falou, né? É um encontro que vai acontecendo quando você percebe a essência, né, e o significado de se perceber o ser humano nessa complexidade social que ele tem. A arte é muito importante, é muito interessante. E aí você percebe seu papel como professor muito mais importante também. Professora, há muito do serviço social, dos assistentes sociais, utilizando da arte como um mecanismo de inclusão. Um instrumento, como né? Instrumento. A arte liberta em algum momento? Ou sempre? A arte sempre liberta, né? Eu tive o privilégio, o Renildo falando agora, eu tenho o privilégio de trabalhar com o Renildo, né? E enquanto assistente social, né? E ele enquanto artista, quanto professor, né? E há a educação, a arte e o social é uma junção, né? Já teve trabalhos que eu necessitei da ajuda dele para que ele intervisse diante de uma realidade onde eu precisava saber de alguma posição, né? A arte, voltando para a pergunta, sempre a arte ela é libertadora, né? A arte existe, essa história da arte pela arte, né? Já não existe mais. A arte ela é social, ela tem um cunho social, ela tem um trabalho que é desenvolvido. Eu conheço o trabalho do Renildo, que é desenvolvido, é um trabalho libertador, né? Como ele mesmo falou da realidade dele, é a realidade de muitos, né? De conhecer a arte somente na rua, através de uma exposição na rua, de uma música, de uma peça teatral. E a arte é isso, a arte ela te traz outras possibilidades. E um assistente social, quando utiliza da arte como instrumento de intervenção na realidade social, é emancipador, né? É algo que vai romper com várias limitações que o sistema te coloca. Às vezes eu fico pensando que eu creio que a arte ela tem um poder de chegar onde muitas vezes o nosso conhecimento, o nosso racional não chega. O Einstein tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que a imaginação é maior que o conhecimento. Porque o conhecimento é limitado e a imaginação abrange o mundo. Quando você mexe com a arte, você mexe com a imaginação. Você usa de linguagens que muitas vezes não são decodificadas pelos meios convencionais. Eu acho que isso é muito eficaz na perspectiva de sensibilizar o outro, de atingir o outro, de convocar o outro com uma participação social maior. Pode ser assim? Exatamente. Além de tudo isso, ainda tem a questão da arte, ela te emancipar, te levar a ver outros olhares, né? Nós podemos citar vários exemplos de crianças e adolescentes que conheceram outro mundo através da arte, conheceram a música através da arte, conseguem fazer uma crítica social através da arte de uma peça que ela interpretou. Então, a arte ela é libertadora. E assistente social, eu falo que é um instrumento, existe o instrumento, a instrumentalidade muito eficaz é trabalhar com a arte. Não vou eu, enquanto assistente social, tentar montar uma peça. Não é isso, né? Mas utilizar da arte, utilizar de quem dispõe desse... E aí tem filmes, né, que pode ser usado em grupos, de trabalho em grupos, assistentes sociais que trabalham em CRAs, em CREAs, assistente social de escola, como eu
também estou numa escola que pode usar da arte como instrumento de intervenção naquela realidade. A senhora é meio andarilha, desculpe interromper. A senhora nasceu no Mato Grosso do Sul, é filha da dona Dulcinéia, eu adoro o nome Dulcinéia, me lembra sempre. Dom Quixote. Dom Quixote e sua Dulcinéia. E seu pai me lembra também um pouco de Dom Quixote, porque ele era caminhoneiro, ele era paraguaio, essa coisa de ter um caminho, um percurso, né? Tá sempre buscando alguma coisa. E como foi que foi parar a Fernanda aqui no Aracati, na Terra dos Bons Ventos? Como é que se dá essa criança em formação? Acho que se eu falo do meu trabalho de pesquisa sobre migração, agora você consegue entender o porquê, né? Pesquisar a migração. Eu sou uma mistura de paraguaio, índio, cearense. Como eu coloquei no final, hoje eu me considero pantaneira cearense, né? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, minha mãe é paranaense, meu pai é paraguaio. Hoje ele é caminhoneiro, mas se eu fosse narrar o que meu pai já trabalhou, é muitos. Meus pais, nos anos 90, eu pequena, criança, vieram com uma proposta de emprego aqui no Ceará, na cidade de Aracati, e aqui eles residiram por 4 anos, né? Eu conheci a cidade dos Bons Ventos, estudei aqui. Um projeto do Porto Canoa, exatamente. Que é uma referência regional. Eles vieram para implementar todo o sistema do Porto Canoa, trabalhava com o dono do Porto Canoa, e aqui eles... Clodomir Girão, isso, Clodomir Girão. Eles trabalharam esses 4 anos de inauguração, de implementação, e aí nós conhecemos o Aracati na década de 90, né? O choque cultural foi muito grande, né? Que nós viemos lá do Centro-Oeste para o litoral, e aí foi um choque cultural muito grande. Mas, nesse momento, minha irmã era adolescente, né? E já tinha uns namoradinhos por aqui. Então, quem basicamente arrastou a gente para o Aracati novamente, 20 anos depois, ela casou com um cearense e toda a família veio atrás depois. Eu vim passar umas férias, né? Acabou casando com um cearense, aracatiense também, né? Eu vim passar... Os ventos estão soprando Soprou os ventos e aqui estou. Depois de 20 anos, fiz minha graduação fora, pós-graduação. Depois de 20 anos... eu retorno para passar um Natal e um Ano Novo aqui e não consegui voltar mais para o Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma gratidão e uma paixão por essa cidade. Aracati e a FJ agradecem. Eu que agradeço, né? E a FJ, essa é a minha relação com a FJ, né? Por um acaso, eu vi que havia uma vaga para docência ou no mestrado. E aqui eu fiquei, foi isso que me fez ficar. A FJ, então, tem uma culpa. Uma parcela. Não é nem culpa, não é culpa, é uma responsabilidade. Hoje, há 7 meses, eu casei com aracatiense, filho de Aracati, toda a família, sogro, sogra, sobrenome, como eu acrescentei o Mendes, aracatiense, e aqui eu estou plantando as minhas raízes. Que nem eu falo agora, será que eu mandioca enraizada, essa migração toda, hoje eu estou em Aracati e com uma gratidão imensa por essa cidade que eu tenho aprendido, né? E que não me deixa também de trabalhar com a minha temática de migração, né? Que é uma cidade que recebe muito, né? Nós temos um roteiro turístico aí, Canoa Quebrada, que já foi palco de pesquisa também, está sendo, com imigrantes, migrantes, né? Então, com tudo. Então, só gratidão a Aracati mesmo. O que é que tem Aracati que prende tantas pessoas, professor Renildo? Você é filho de Aracati? Sim, sou filho de Aracati. E o que é que tem nesses bons ventos que as pessoas ficam apaixonadas? Aliás, me disseram outro dia que eles estavam em Canoa Quebrada, e disseram que existiam mais habitantes italianos em Canoa Quebrada do que em todo o Piauí, em um determinado momento. Né? Então é muita gente apaixonada por essa terra, e não só Canoa Quebrada, porque Aracati como um todo, né? O centro cultural, as pessoas, a hospitalidade, os hábitos, o que tem que apaixona tantas pessoas? Eu tenho uma amiga italiana que mora aqui. Olha só. Então eu estou falando bobagem. Pois é, dá não. Olha, assim, eu creio que falar como aracatiense, falar sobre Aracati é meio que suspeito, bem suspeito. Por favor, nada. Mas assim, é a espiritualidade, creio eu, sabe? A mistura de muitas coisas, de simplicidade, de meio que uma cidade provinciana que de repente tem ainda uma praia, né, que eu posso dizer ainda,
meio que não tão mexida em alguns aspectos, que as pessoas vêm para sentir um pouco dessa paz, né, dessa espiritualidade. É uma mistura, né, de raças, de pessoas, de culturas. Então isso chama muita atenção. Essa minha amiga italiana, por exemplo, ela diz que ela quer morrer aqui. Aí, por que você quer morrer aqui? Porque isso é um paraíso. E como aracatienses, muitas vezes a gente não percebe esse paraíso, né? Aquela coisa santo de casa não obra milagres, alguma coisa desse tipo. Então você olha e aquele teu olhar vai ficando o mesmo, mas para quem chega é uma realidade bem diferente, né? Uma paz, uma espiritualidade, um amor, um carinho, essa recepção que as pessoas têm, né? É bem interessante. Eu creio que seja mais ou menos isso. O senhor me falou e me chamou a atenção sobre o fato de ter se inspirado como artista na rua, né? E me lembrou uma fala, uma palestra que foi feita aqui na faculdade pelo escritor e médico Dr. Valdir Menezes. E ele falava um pouco sobre o acontecimento que era a chegada de um circo na cidade. Eu acho que ele tem um pouco mais de idade que o senhor e deve ter vivido outras experiências. Mas ele falando dessa sensibilidade da população, de quanto isso mexia com a população, não só quando chegava o circo, mas também um parque que ficava num lugar chamado Coreia. Ele falou um pouco sobre isso. E eu tenho referências e escutado muito sobre vários artistas que aqui existem na área da música, tem muitos músicos na cidade, escritores, são vários escritores, para não falar só Adolfo Caminha, que é das referências, mas são muitos escritores. No teatro também, nós vemos que temos grandes expoentes. Como é que se dá a cena cultural e artística de Aracati que lhe propiciou essa vivência de se tornar um artista a partir da experiência de rua, por exemplo? Certo. Eu creio que eu não seja assim tão velho para chegar à idade do... Sou um menino, nasceu precisamente em 1980, 5 de novembro, e me deixa aqui como vovô Noel aqui à mesa. Mas olha, eu sou do tempo ainda do circo, quando vi a cidade. Daquele circo da Coreia que ainda... também? A Coreia eu não lembro. Você fala da Coreia, eu não vou mentir que eu não lembro. Mas assim, o circo, quando ele chegava ainda com a ideia dos animais, a gente ficava encantado. Mas ele me disse que tinha uns circos que tinha coberta e tinha uns circos que não tinha, só de longe exato, em volta. Exato. Era interessante porque, assim, como menino, né, ninguém pedia ao pai e à mãe para levar ao circo. Eu queria ir lá e queria ajudar para poder entrar e ver como era o movimento de tudo aquilo. Então, tive muitas vezes que alimentar animais, né, para entrar e poder assistir o circo. E era bem arrepiante. Que animais existiam? Desculpa interromper, porque o Valdir me fala que tinha uns bodes que se equilibravam em determinados lugares. Era uma coisa meio exótica nesse eu vou um pouquinho mais para frente, eu não lembro dos bodes. Não lembro muito dos bodes, mas tinha o elefante, né? Tinha o leão. Nosso leão era a sensação, todo mundo queria ver esse leão. Magrinho, feinho, mas era o leão que vinha para cá, né? Era aquele leão que a gente queria ver. E o parque também, né? A barquinha, muito simples, mas aquilo era muito encantador. A radiadora. Pois é. Mandava recado pela radiadora? Tinha que mandar, né? Fazia parte. Agora, Garcia, é interessante você falar sobre isso, porque isso é a rua. Né? Isso é a rua, é meio que um modelo desse teatro de rua, que parte dessa coisa de tirar o povo de casa, eu vou ali para aquele meio da rua, passar por isso. Né? E... é muito interessante porque você percebe o artista de rua aracatiense, né, quando ele chega e ele traz, né, essa imagem para esse artista que está começando agora, porque você traz muito essa reflexão, né, é um celeiro de artistas. Eu digo que os artistas que estão na escola são os artistas que realmente eu considero como aqueles que produzem hoje na nossa cidade. Quando eu falo de grupo de teatro, de grupo de dança, porque... nós temos esses artistas, mas nós não temos ainda em nossa cidade um mecanismo cultural que traga essa arte e a evidencie. Então, isso nos entristece um pouco, porque esses grupos que começam a querer fazer uma coisa mais profissional, uma coisa mais bem acabada, acabam desistindo no meio do caminho. Porque eu vou te contar uma coisa, eu vou montar um espetáculo de teatro. Eu tenho que ser... Estamos com um espetáculo sendo montado agora. A gente está finalizando e agora em agosto a gente vai estrear. A Lampejo Severino. Né? Inspirado em Morte e Vida Severina. Pois não. Certo? Então, eu sou o figurinista, eu sou o produtor, eu sou o iluminador, eu sou o sonoplasta, eu sou o diretor, eu sou tudo. Porque numa escola a gente não tem como bancar toda essa estrutura, entendeu? Então, quando você vai para um grupo... amador e querendo partir para o profissional, de onde você tira recurso?
De onde como você sobrevive disso? Então, entristece, porque esse artista que está nesse celeiro que a gente fala, ele está indo trabalhar numa pizzaria, ele está indo trabalhar vendendo alguma coisa na praia, porque ele não consegue sobreviver da sua arte. Mas não é uma coisa específica, tudo bem que faltam nos equipamentos, mas não é uma coisa exclusiva de Aracati. Você vê em todos os lugares do mundo artistas trabalhando nesses serviços bicos para sobreviverem até que encontrem um momento de se colocarem e se firmarem enquanto artistas, não é assim? É verdade. Você falou sobre a arte que liberta. A Fernanda falou super bem sobre isso. Eu acho que é meio esse caminho. Eu creio que tudo está meio que interligado, essa questão artística. E quando a gente perceber isso totalmente, nós vamos perceber o arsenal que a gente tem para coisa boa nesse planeta. Então, assim, quando eu falo sobre essa arte que liberta, né, essa arte que transforma, aí eu vejo esse artista, não só aqui, como você diz, mas no mundo inteiro, que corre atrás e que vai parecer um hippie, porque não está na sua casinha, não está exatamente. Ele vai parecer isso porque ele não quer desistir daquilo que ele acredita. Maravilha. Vamos para um rápido intervalo. Vocês estão vendo, o papo está muito interessante, diz respeito à arte, cultura, magistério, o nosso Aracati, a nossa história. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta rapidinho, tá bom? Até já. Bem-vindo ao nosso Vale Conexão Perfil, hoje com o professor Renildo Franco e a professora Fernanda Cavalheiro, num excelente papo sobre assistente social, sobre cultura, sobre arte, sobre magistério. Professora, voltando à questão do assistente social, que a gente falou um pouco dos desafios dele, é notório que existe um alto índice de empregabilidade para o assistente social, mas muito pouca gente sabe em quais canais, em quais meios, quais são as formas de atuação do assistente social. Quais seriam eles para a gente ficar mais claro e mais esclarecido sobre esse assunto? Eu costumo falar para os meus alunos, para os nossos alunos, que o desvelar o espaço socioocupacional cabe ao aluno também, ao profissional. É o desvelar, o descobrir onde ele vai atuar. Então, nossa formação em serviço social ela é plural, né? Nós saímos da faculdade aptos para atuar em qualquer esfera, em qualquer política, onde há desigualdade social, onde há expressão da questão social, há espaço para um assistente social atuar. Junto às políticas, aos programas, aos projetos, junto à população, ao terceiro setor. Então, onde há as expressões, o que seriam as expressões da questão social? Né? A pobreza, a fome, a educação, onde há falta de emprego, Então, há um trabalho. O trabalho do assistente social, do sujeito, do aluno, é também desvelar esse espaço. Educação é um espaço, saúde é um espaço, a arte também é um espaço, poder público, privado. Hoje está um novo espaço aí que está muito em voga, está trazendo. Nós estamos recebendo algumas produções científicas do serviço social no privado, com a responsabilidade social. Nas empresas, né? As empresas hoje aderindo à responsabilidade, tendo a visão da importância da responsabilidade social. Professora, me permita, nós vamos fazer agora, 21 a 24 de agosto, a Semana de Responsabilidade Social, dentro de um outro contexto. O que seria a responsabilidade social de uma empresa que tanto se fala? O que se concebe como sendo a responsabilidade social? Hoje há um discurso, né, que a responsabilidade social é trazer algumas atividades, né, sociais para a empresa desenvolver na comunidade onde ela está inserida. Mas a responsabilidade social vai muito além disso. Né? Uma empresa que tem, né, dentro da sua missão, uma responsabilidade social, ela tem uma responsabilidade para com seus colaboradores, para com o meio ambiente, com a comunidade que ela está inserida. Então, a responsabilidade social ela é ampla. Ela não é somente fazer atitudes em Natal, Ano Novo. Mas o próprio ato de gerar emprego já é uma responsabilidade com... Né? Então, a responsabilidade social, há uma visão
errônea que alguns atos de caridade, porque surge de assistencialismo, né? E aí remete à história. A responsabilidade social hoje no Brasil ela é recente. Nós podemos ver na literatura que é 3 décadas que vem trazendo incentivos, né, do governo, com incentivos fiscais para as empresas que aderem à responsabilidade, mas muito mais do que isso, a responsabilidade social hoje é uma missão, é uma ideologia da empresa. E o trabalho do assistente social aí não vai romantizar tanto, mas vai trabalhar para identificar um trabalho de pesquisa, um trabalho de intervenção, é um trabalho seja com os colaboradores, com a responsabilidade dos colaboradores dessa empresa, seja com a comunidade que está no entorno, é um trabalho multidisciplinar. Então, há um espaço aí novo, um espaço que vem surgindo. Em Aracati, por exemplo, nós temos assistentes sociais que trabalham em empresas junto à responsabilidade social dessas empresas, grandes marcas, grandes nomes, que estão contratando assistente social para trabalhar, para fazer esse papel, né, da mediação junto com a empresa e a sociedade. Maravilha. E não é por acaso que os dois estão juntos aqui hoje. Você que está nos assistindo pode entender agora. Falei há pouco da Semana de Responsabilidade Social, mas ela vai acontecer dentro de um contexto também que une responsabilidade social e cultura, numa iniciativa do curso de Serviço Social, juntamente com o Instituto do Vale do Jaguaribe e vários outros cursos. E aí nós convidamos o professor Renildo para colaborar conosco também nesse projeto que é o Festivale, Responsabilidade Social e Cultura. O senhor estava falando agora há pouco sobre a necessidade dessas iniciativas, dessas possibilidades, desses panoramas, desses painéis, onde a gente possa vislumbrar e encontrar o artista. Como é que o senhor está vendo essa iniciativa da faculdade, do Instituto, de promover esse evento? Eu estou muito feliz, né? Primeiramente, estou muito feliz pela faculdade estar buscando esse caminho, através do IVJ. E, para mim, é uma possibilidade, é um espaço de possibilidades para os artistas, né? Que a gente está querendo fazer esse trabalho, não apenas para os nossos alunos, mas que aconteça para toda a nossa região. E que os artistas tenham essa possibilidade de apresentar o seu trabalho, de estar discutindo arte também, né? De estar partilhando arte. Então, a faculdade está com esse olhar de trazer esse espaço para o desenvolvimento dessas atividades, mas também o artista ele precisa perceber que ele é essencial para esse espaço. Eu não posso só dizer que não tem espaço sendo oferecidos para os artistas. Sim. E chegar nesse momento em que a faculdade está abrindo esse ambiente e dizer que todos os artistas têm interesse em participar. Nem todos têm, né? Talvez porque estão desestimulados, né? Por algum motivo. Como é que você analisa a autoestima do artista local? Bem lá embaixo, né? Porque como eu havia falado antes, eles não têm muitas perspectivas do que eles podem ter como retorno. Mas aqui a gente não está falando de um artista que está preocupado com o dinheiro, não. Não é o artista capitalista, apesar de hoje a arte estar dentro desse processo também. Isso é importante também, o dinheiro. Exato. Mas um artista que percebe a arte como uma forma de que eu faço arte, eu consigo viver dessa arte, né? Então, amedronta um pouco, dizer, olha, nós vamos ter um festival de teatro. A gente não vai participar. Não vai dar certo. Então, eles começam a ficar um pouco distantes do que é apresentado, do que é oferecido. Mas, assim, eu creio que no diálogo com muitos deles, né, que vem acontecendo durante esse processo, muitos estão animados até. E querendo contribuir com o evento. Porque, no fundo, há artistas mesmo, aqueles de raiz, aqueles que querem realmente mostrar o seu trabalho, como nós temos, por exemplo, grupos do Coco lá em Majorlândia, que eu tenho certeza que se nós convidarmos para participar, eles vão vir. Porque essa é uma dança de resistência, eu posso dizer assim. Tem uma capoeira também? Tem a capoeira. O festival vai ter artes plásticas, vai ter artes cênicas, vai ter... O movimento de capoeira, literatura. Nós vamos ter uma exposição, inclusive, só adiantando, do Audifax Rios e o lançamento de livros aqui também. Tem um livro seu para ser lançado? Tem. O Rosa... Rubra. Eu só quero chamar o livro dele de Rosa Carmina. Rosa Rubra. Ele ficou todo envergonhado quando falou, não, mas não se preocupe. Eu confesso que eu não li ainda, mas eu li o seu livro. Mas você precisa ler,
porque eu acho que... Vocês precisam ver. Exato. É meio que um mergulho psicológico aí bem louco. E eu gostaria só de reforçar uma coisa, né? Nessa conversa que está sendo tão gostosa aqui, às vezes vem à minha mente algumas coisas que vocês falaram. E sobre essa arte, né? Essa questão da arte, você saber, tipo, eu monto uma peça de teatro, pronto, é aquilo ali, todo mundo já saiu, amém, eu já sei o que disse. E a arte sugestiva, aquela que você sai, eu não estou entendendo nada. A arte incomoda. Exato. Alguns alunos aqui que eu sempre levo para assistir os trabalhos, eu gosto de fazer levá-los para ter esse contato. E um dos alunos uma vez me disse assim: professor, eu não vou negar. Quando eu saio dos seus trabalhos, eu chego em casa que eu não consigo nem... Meu Deus, o que ele quis dizer aqui, o que ele quis dizer ali? Então eu digo, funcionou. Porque é isso, né? Tirar a arte, ela você tem da que zona cutucar. de conforto. Exatamente. Cutucar, gerar reflexão. Exatamente. E nós Isso temos marca. muitos bons artistas nessa cidade que fazem isso. Né? Que cutucam. E está chegando o momento da gente encontrar com eles, ou parte deles agora no festival. Eu creio que o festival ele vai ser maravilhoso, porque tem meio que esse encontro de diversidades. É multicultural. Exatamente. Então, a gente está falando aqui de cultura. A arte é apenas um retalhozinho dessa perspectiva de cultura, dessa ideia de cultura. E vai ser bem interessante. Mas é mais interessante ainda que a gente está juntando cultura, arte, como o senhor falou, e serviço social num recorte em cima do terceiro setor. Como surgiu essa ideia, professora Fernanda, e como se dará esse painel, esse encontro, que não será um samba do crioulo doido, com certeza? É uma junção perfeita, não tem como falar de arte, de artista. Renildo trouxe aqui, né, as dificuldades, os anseios dos artistas. Onde estão esses artistas? Né? Qual esfera da sociedade que eles estão inseridos? Né? Através do que eles expressam. Ele falou, por exemplo, da dança do coco, né, lá em Majorlândia. Uma resistência. Né? Há essa resistência. Há um grupo, há uma associação. Como que ele se organiza para estar resistindo até hoje? Inclusive, a Dança do Coco é um trabalho que tem um acompanhamento de uma professora nossa, Carla Dornelles, se não me engano, e que ele foi reconhecido recentemente como uma manifestação genuinamente cultural e está sendo pleiteado agora também um outro reconhecimento. É interessante pontuar porque Carla Dornelles trabalha com isso já tem algum tempo e é uma defensora, uma apaixonada por isso, está sempre estimulando essa manifestação. E é isso que o serviço social busca, né? Através de seus profissionais, de seus técnicos, né? A organização da sociedade civil, né? Para aí estar pleiteando, lutando pelos seus direitos. Quando nós podemos trazer aqui, fazendo um mapeamento aí do terceiro setor em Aracati, as associações, né? Seja ela ligado à arte, seja ela ligado ao artesanato, que é arte também, que eu defendo, e tem alguns autores que defendem o artesanato como arte, é arte sim. E essa população, eles estão reunidos, né? Estão ligados em associações, estão ligados ao terceiro setor, à filantropia, instituições filantrópicas que nós temos, né, na cidade, que trabalha com a arte, que faz com que a arte alcance. Nós podemos citar o Colégio Marista, por exemplo, né, que é um colégio de educação básica que trabalha muito forte na cidade a questão da arte, com teatro. Então, no terceiro setor, associações de moradores que provocam um trabalho de uma peça teatral no bairro, é a reunião das labirinteiras, que são artistas com aqueles labirintos. Então, onde estão esses artistas, aonde está essa população reunida, como se organiza? E eu creio que o festival é esse espaço para mostrar, né? Eu creio que vai ser a representação de Aracati no nosso campus aqui. Eu espero que seja a representação do Vale do Jaguaribe e do Litoral Oeste. Do e Vale, como é que os alunos podem participar efetivamente e que tipo de reflexões a gente vai poder provocar nesse encontro, professora? O serviço social, como eu falei, traz muita questão da política, né? Sim. Da política, do direito. Nós podemos refletir aqui, sentar aqui, pontuar várias situações que precisam ser melhoradas para os artistas, para as artesãs, e como buscar recurso para estar trabalhando. O assistente social, ele trabalha nessa ponte também, né? A questão de financiamento, a questão de trazer recursos, a questão de parceria com o Estado.
Isso tudo é um trabalho do assistente social, trabalhando com projetos, com políticas. Há um espaço muito grande para assistente social, seja ela estar contratada por uma associação, por uma instituição filantrópica de terceiro setor, ou seja, ela está trabalhando também com projetos. Né? Eu posso fazer um recorte de gênero? Pode. A senhora sempre fala da assistente social. E não existe o assistente Ou social. Aproveitando a fala, recorte de gênero. É verdade. Temos muitos assistentes sociais. Por exemplo, um assistente social que ele traz essa temática do terceiro setor, da responsabilidade social, é o Carlos Montano. Pois não. Né? Carlos Montano é uma referência no serviço social. É um uruguaio brasileiro, né, que ele se considera brasileiro. E ele é um assistente social que trabalha justamente com essa temática. Então, nós temos sim, perdão, vou corrigir agora, mas há um espaço aí muito grande para assistente social, seja com a arte, seja com as instituições que levam a arte, seja com o Estado, que também precisa dar esse apoio, né, o incentivo à cultura como política. É muito bom, a senhora que viajou muito, é andarilha, quase cigana, né? Com todo respeito, no sentido de ter morado em vários lugares. Não que ser cigano não seja uma falta de respeito, porque eu adoro a cultura cigana, maravilhosa. É cultura. E falando sobre isso, eu queria falar com o senhor, professor. O senhor teve nessa questão de cultura uma imersão também no sul do país. E acho muito interessante que a gente percebe os nossos valores realçados, os nossos traços mais nitidamente delineados, quando a gente está num outro ambiente, numa outra cultura. E como foi essa experiência no Rio Grande do Sul durante 2, 3 anos? Eu creio que você sair do seu habitat e ir para um outro lugar te faz perceber com mais força, né, essa cultura, né, de onde você vem, quem você é. E o que você quer projetar como vida dali para frente, né? Então, assim, estar lá no Rio Grande do Sul e perceber a cultura do Rio Grande do Sul, claro, foi muito rico para mim. Ver que, por exemplo, nós temos um meu boi por aqui, e lá nós vamos ter um boi de melão. Eu lembro mais ou menos que é isso que eles fazem. E eu olhava assim e dizia, nossa, o Bumba Meu Boi é muito melhor. Olha, ela dos Pampas, né? Não fale do chimarrão aqui. É uma caipirinha muito melhor que o chimarrão. Então, assim, a gente não deixa de fazer essas comparações. Não, nessa comparação é uma comparação meio que feliz, porque... Sim. Exatamente isso, na perspectiva de você valorizar de onde você vem. Então, assim, foi bem interessante essa vivência, foi bem interessante ver uma pessoa com uma vivência cultural completamente diferente da minha e poder perceber a minha vivência cultural e valorizá-la. Como ir à praia, por exemplo. Nós temos tantas praias aqui. A gente quase nunca vai. Exato. E aí, quando eu estava lá, dizia, olha, quando eu voltar, eu vou à praia todo final de semana. O vento minuano do Rio Grande do Sul. Pronto. Quando você retorna, aí você vai no primeiro final de semana à praia, aí no segundo você já não vai mais, no terceiro você já não vai. Aí você começa a perder essa visão novamente. Sim. Então, assim, é importante que a gente esteja sempre observando, mergulhando, né, nessa cultura. É muito difícil sair de casa com a televisão, porque ela te oferece praticamente de graça muitas coisas. Então você sair ali para o teatro para pagar R$2, R$5, eu falo na nossa realidade de Aracati, é muito incômodo para muita gente. Então é melhor, às vezes até o artista vai na porta e bate, e ainda é incômodo via Mas talvez porta. Não falta também a questão do hábito, da cultura, da percepção da validade disso, da experiência. As experiências não são frequentes. A televisão está na tua frente, eu sei, mas a experiência de ir ao teatro é algo que deve ser cultivado, ou de uma biblioteca como nós temos, ou de um concerto. Nós temos aqui hoje, eu fico muito encantado ao ouvir nas praças, em algumas praças, a banda Jack Klein, depois da missa, tocando. Isso nos deixa, nos dá um enlevo, né? Com esse casario que nós temos, com essas igrejas. Então eu já percebo que em alguns momentos a gente sente... Você é subtraído da sua realidade. Na né? verdade, a nossa cultura, nossa arte aracatiense, em um determinado momento, ela foi muito elitista. Sim. Ela foi produzida para as pessoas que moravam na Rua Grande. Sim. Então, assim, quem quisesse tinha que ir a essa Rua Grande e ver e assistir. Eu lembro que o Teatro Francisca Clotildes era o Cine Teatro Moderno. Sim. E meu pai ia ao cinema, eu me arrepio porque era muito emocionante, e é emocionante lembrar. Ele pegava uma bicicleta
E eu sentava naquele ferrinho da bicicleta e minha mãe ia atrás, nós íamos assistir os Trapalhões naquele espaço. Toda vez que eu entro ali, nossa senhora, vem essa imagem na minha cabeça. Então, assim, naquela época, para mim, era muito importante, era muito grandioso chegar na minha ruazinha e dizer assim, eu fui ao cinema. Na Rua Grande. Pois saí da Rua Grande, quando eu retorno para minha ruazinha e dizer para os meus amigos, eu fui ao cinema. Ou seja, para você perceber como esse processo cultural que você realmente coloca, né? De que falta, muitas vezes falta. Quando é no tempo de reis, todo mundo adora, vai para a porta de casa esperar os reis chegarem, cantar e dar algum dinheiro, alguma coisa. Maravilha. Mas são naqueles momentos pontuais que já estão acostumados, né, a fazer. A concessão. Garcia, eu gostaria de trazer uma reflexão, rapidinho, sobre a questão do serviço social nessa perspectiva do festival e esse evento todo que vai acontecer, me lembrou muito como isso casa bem. Né? E aí eu não sei se vocês conhecem o Augusto Boal, já ouviram falar do Augusto Boal? Claro. E aí me reporta exatamente ao Teatro do Oprimido, ao Teatro Fórum, que é uma coisa tão social e ligada à arte, na sua simplicidade de perceber o ser humano, que eu vejo esse momento como essa magia, de colocar o sujeito para falar. E você me traz também, seus amigos teatrólogos, me lembro muito também, o dramaturgo Amir Adá, que trabalhava no teatro de rua. Trabalhei com ele. Trabalhou com ele. Eu tive a oportunidade de estar com ele. Também com você estava falando sobre isso, estava me lembrando dele. E a sua experiência também de cinema estava me trazendo uma referência, já que esse programa é multicultural, de um filme que eu não sei se o senhor assistiu, chamado Cinema Paradiso. Estava me lembrando demais do Pepe. Quando ia ao cinema, ali, a sua cena me remeteu àquele filme. Agora, eu escutei quase Ennio Morricone tocando aqui a trilha sonora do filme. Mas, professora, falando dessa questão de contraste cultural, na verdade, a senhora não gostava de tomar banho quando chegou em Aracati? Não me interprete mal. Cultura, Renildo estava trazendo aqui a experiência dele no Rio Grande do Sul, né? Eu sou do Centro-Oeste. Cheguei em Aracati pequena, mas já carregava cultura. Apesar de ser de uma família de imigrantes, meu pai paraguaio, com o Guarani dentro de casa, o espanhol e o Guarani. Minha mãe paranaense, com aquele sotaque porta, porteiro e portão. Né? E assim eu e meus irmãos fomos criados. Então, fronteira para a gente é uma coisa que é invisível, porque já moramos em vários estados, né? Fora do Brasil também tive experiência, mas a questão, nós conversamos sobre isso, nos anos 90, 96, num aniversário, nós tivemos a experiência do bolo, como eu te retratei, a cultura de não cortar o bolo e no outro dia honrar a família levando o bolo. Você ficou frustrada naquele dia? Fiquei frustrada, um choque de cultura. O banho, a cada casa que nós chegamos para visitar, oferecia-se um banho. Não quer tomar um banho? Será que estou cheirando mal? Então, aquilo, nós, criança, minha mãe... Então, a cultura é isso, né? Mas hoje eu consigo trazer um pouquinho de cada e é uma experiência riquíssima. A senhora corta ou não o bolo hoje? Eu cortei no meu casamento, confesso que casei há 7 meses, mas quase não tinha mais ninguém para comer o bolo, ninguém esperou. E aí falaram, agora você tem que levar na casa. Eu falei, gente, mas eu vou estar em lua de mel, como que eu vou levar o bolo? Mas é a família que faz, mas cultura é isso, né? Cultura, eu ultimamente tenho trocado o meu tereré, que é a bebida típica do Mato Grosso do Sul. O que é o tereré? Desculpa, eu não conheço, nunca ouvi falar em tereré. Eu pensei que era coisa de cabelo, que é um negócio. Esse é o tererê. Então... É uma sílaba tônica. Exatamente. A erva mate, né? Só que toma gelado. E o chimarrão toma quente. E a erva do tereré ela é mais grossa. A do chimarrão ela é mais fina. Sim. Né? E o chimarrão é lá no Rio Grande do Sul. E o tereré é mais no Mato Grosso, que é uma cultura do Paraguai. Então tem muito. O Mato Grosso é um estado recente, né? Que dividiu com o Mato Grosso. E a colonização dos paraguaios é muito forte. Paraguai, a influência dos paraguaios e japoneses é muito grande no estado. Então, nós temos essa cultura de tomar o tereré muito quente também, o tereré geladinho. Mas eu tenho trocado meu tereré pela água de coco tranquilo, sem nenhum problema, leve. Mas ainda trago, ainda faço. Recentemente, eu levei meu marido lá no Mato Grosso do Sul para conhecer a cultura e nós ficamos desse jeito, Renildo.
ele lá é melhor, mas isso aqui, nossa, mas lá é melhor isso daqui. Não é assim, é diferente, né? Hoje eu já não consigo, é uma mistura, é a paixão pelo churrasco, mas a paixão pelo peixe, Enfim. e assim... Estou me lembrando uma paráfrase de um amigo meu, chamado Ricardo Guilherme, que é um grande teatrólogo. Ele é o criador e o incentivador, fundador do Teatro Radical. E ele pegou uma frase de Milton Nascimento que dizia que o artista tem de ir onde o povo está. E o Ricardo costuma dizer que o artista tem de ir onde o povo esteve, para conhecer suas raízes e ter legitimidade disso. Tem de ir onde o povo está para saber das suas dores presentes. Mas tem de, sobretudo, saber onde o povo vai estar para apresentar uma possibilidade de futuro. Eu acho que tanto o serviço social quanto a arte tem um pouco dessa função. O que a senhora me diria sobre isso e sua expectativa para o festival? Esse momento é algo que toda a região do Vale vê a região do Vale reunida, né? Eu posso falar que não é cultura e responsabilidade social. É um só. A responsabilidade e a cultura vai estar toda reunida no nosso campus aqui da faculdade, onde nós vamos conseguir, a partir daí, conhecer essa diversidade cultural, né? Ver aí conversar e ver quais são as necessidades e anseios de cada um, aonde nós precisamos, enquanto profissional, estar atento àquelas demandas, né? Eu já tenho conversado com algumas instituições e vendo que nós precisamos também estar atentos ao que está acontecendo nesse movimento, né? Então, para os nossos alunos, para a comunidade, vai ser enriquecedor. E o serviço social aí vai estar junto para fazer esse trabalho belíssimo que vai acontecer nesses dias. Nós vamos ter, eu não vou aqui falar, mas vão ser atividades aí relacionadas ao serviço social e à arte. Então, a expectativa é muito grande. Nossos alunos já estão sabendo do que vai acontecer, uma expectativa gigante, porque sabe que a arte é emancipadora e o serviço social também é emancipador. Muito bem, professora. E lembrando do Ricardo Guilherme, eu estou lembrando agora que nós estamos onde o artista está, né? Professor Renildo como artista. E tem um outro artista, tem alguns colegas artistas, amigos artistas, que tem um chamado Deusjolino Lucas. Ele é muito famoso na cena cultural de Fortaleza, fazia parte do grupo Balaio, lá com Marcelo Costa. E o Deusjolino disse que o artista ele tem de cantar, dançar, bordar e ainda fazer frivolité. Então, gostaria de me despedir desse encontro aqui com a participação do artista Renildo. O que é que você tem pra gente? Uma poesia, um canto? O que teríamos hoje, professora? Eu ouvi vocês cantando tabacaria, né? Que eu fiquei encantado. Ele disse que ia ficar rouco. Então vai ser mímica. Garcia, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Acho que isso aqui é fabuloso. E realmente nós vamos estar fazendo um momento muito lindo aqui na faculdade. Vai ser um espaço de troca, né? De emancipação, que é isso realmente que a arte faz, o serviço social faz, de se reconhecer como sujeito ator. Protagonista. Isso, aquele que vai, cria, que faz, que não tem medo de ser Deus, né? De criar, de ousar. Então, assim, eu fico muito feliz e emocionado com essa possibilidade de divulgação da arte, né, de eclosão, eu posso dizer assim, do sujeito artista nesse ambiente universitário. Bom, rapaz, você me pegou, viu? Isso aqui é bom, né? É bom, eu gostaria, eu creio que a gente possa fazer assim, quando eu termino minhas aulas de teatro, sim, com os meus alunos... Não vale laboratório, vou logo avisando. Como é? Não vale laboratório inverso aqui. Não vou mexer com você. Ah, tá certo. Quando eu termino as aulas de teatro, a gente sempre canta uma musiquinha, né? Eu chamo de musiquinha, mas de forma carinhosa. E a música, eu participei de uma oficina quando era muito menininho, né? Amarelo, e estava começando a vivenciar a questão do teatro. E essa música, por ser muito simples, muito pequenininha, muito bonitinha, ela me tocou e traz a perspectiva da chama. Né? Acender a chama, elevar essa chama mais alto, mais alto, mais alto. Antes de você cantar, estava vindo na minha cabeça, é incrível isso. Você falou do ser Deus, eu estava lembrando da criação, quando o Criador disse Fiat Lux. Eu estava pensando na palavra, na expressão faça-se luz.
e você está tocando nesse assunto. Por favor, continue. Só queria não perder a oportunidade de registrar isso. Pois é, quando eu termino a aula e a gente não faz esse momento, eles param e dizem, não vamos subir a chama hoje? Né? E aí eu tenho que voltar, e a gente faz um círculo e a gente canta para subir essa chama. E eu gostaria só de deixar para você, para não dizer que eu não fiz nada. Ah, não vai negar fogo agora. A chama, por favor. E é bem simplesinha e bem fácil de aprender. Ela é assim. Sobe as chamas, mais alto, ilumina e aquece nossas almas, nossas preces. Sobe a chama, mais alto, ilumina e aquece nossas almas, nossas preces. Pode continuar enquanto a gente encerra e sobe os créditos, sobe a chama. Sobe a chama. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, até o nosso Vale Conexão. Até já. Ilumina e aquece nossas almas, nossas preces. Maravilha. Nada como ter um artista à mesa.